Então, pessoal, acho que o que eu fiquei surpreendido, normalmente quando se trabalha com casos envolvendo atores, a gente ouve muita coisa horrível sobre essas pessoas e sabemos disso vários casos aqui, Bella Thorne, por aí vai. Mas eu acho que teve a outra biografia do Chad, que foi bem emocional. E essa, eu acho que eu não consigo assim transparecer aqui, mas a quantidade de pessoas que eu ouvi mesmo falando sobre o caráter do Paul, a gentileza dele, o quanto ele era afável, amável, amigável, gentil, foi realmente muito, muito grande mesmo, sabe? Ele era uma pessoa muito bem cotada pelas pessoas que estavam à sua volta, principalmente pelos colegas de trabalho, os filmes por onde ele passou. Ele foi retratado como alguém muito humilde. Então era algo que estava no dia a dia dele. Ao longo da vida, pelo que eu entendi, ele não era firme mais lá na igreja do mormonismo, mas ele se considerava um cristão não denominacional. O Paul deixou uma fortuna de 25 milhões de dólares para sua filha como herança. Ele também deixou a guarda da filha com a mãe, não com a ex-namorada, que nem tentou contestar. E ele estava namorando uma moça de 23 anos na época, também com muitas idas e vindas há muito tempo também, uns 7 anos. Eu conheci o Paul mais ou menos, eu me lembro assim, vagamente, de ouvir que ele perdeu a vida alguns anos atrás. Eu não consigo me recordar de receber essa notícia ali em 2013, mas eu lembro que um pouco tempo depois eu ouvi, eu não sei qual ator, mas eu acho que em 2014, ou talvez foi 2013, também me lembro a notícia de um ator que ele perdeu a vida de uma forma muito, assim, absurda. Eu acho que ele foi na caixa de correio e aí desceu um carro e pá, o esmagou. E aí, quando eu li essa matéria, eu me lembro que falavam do Paul Walker. Foi aí que eu lembro. Mas, em relação a filmes, assim, Velozes e Furiosos, eu assisti uns vídeos, assim, que resumia as histórias do filme, mas eu nunca assisti, não. Eu lembro que passava na Record o primeiro filme quando eu era pequeno, e eu lembro que eu achava chato o comercial, então eu não tinha interesse nenhum em assistir, mas eu lembro de ouvir falar ao decorrer dos anos da franquia Velozes Furiosos. Eu acho que com o Paul Walker eu assisti o filme, acho não, eu tenho certeza, eu assisti os dois filmes que ele lançou ali, um filme que ele lançou em 2000, antes do Velozes e Furiosos, e aquele outro lá que ele fez Perseguição. Aí tem aquele Resgate Abaixo de Zero, que eu já vi umas cenas assim, mas eu nunca parei para ver o filme inteiro. E eu lembro desse filme 13º Distrito. Eu tomei até um susto que eu me deparei com esse filme quando eu fui pegar as imagens para ver o pôster, a capa. Eu lembro que tinha uma locadora perto de casa e eu me interessava muito por estudar na época cinema, as vendagens, como que vinha, principalmente assim para cá, os DVDs, as locadoras. Tinha uma locadora lá perto de casa, das várias inclusive que tinham na época, né? Hoje não existe mais nenhuma, fecharam todas. Mas tinha uma locadora que tinha tipo um catálogo que ficava em cima do balcão. E aí eu gostava de olhar. Esse catálogo não era para os clientes, era um catálogo que vinha dos distribuidores ou do fornecedor para, no caso, os lojistas ali, o pessoal das locadoras, e mostrava os lançamentos. Se eu não me engano, ou era um catálogo por mês, ou aquele catálogo representava 2 meses. Quando chegava o novo, aí ela me dava o velho. Eu lembro que depois, 2014 especificamente, eu consigo me recordar de ver a capa desse filme do Paul na capa do catálogo. Aí estavam ali os valores que os DVDs, caríssimos, R$ 200, assim, 150, dos filmes para as locadoras comprarem, para colocarem para lançamento. Então, aí que eu me recordei e falei, esse filme, que eu lembro muito bem, uma capa assim cheia de adrenalina, mas eu também nunca vi esse filme, não. Então foi uma coisa meio assim, meio... Olhava ali pra ele e falei, nossa, né, perdeu a vida. É um pouco estranho quando você tem uma noção que a pessoa perdeu a vida de uma forma assim tão trágica, não partiu de velhice, ou com uma idade avançada, né, simplesmente se foi. Eu acredito que devem ter pessoas que são fãs da franquia Velozes e Furiosos, e é uma franquia que de forma assim impressionante só cresceu. Eu acho que é uma franquia muito improvável também. Inclusive, na época, quando eu morava no Rio, eu me recordo de ouvir as pessoas comentando das gravações do filme, das gravações minúsculas que tiveram ali no Rio. E aí um conhecido foi com a mulher dele queria tirar foto e tal, e ele falou da loucura, quantas pessoas tinham e etc. Então vai sair ainda um outro filme com Velozes e Furiosos, e essa franquia vai acontecer enquanto
estiver dando dinheiro. Quando não der mais, eles param, mas enquanto estiver rendendo horrores ao estúdio, no caso, eles vão continuar. Acho que uma coisa assim interessante é o fato do Paul querer largar a carreira, mas não conseguir parar, seja pelas questões financeiras, claro, assim, 25 milhões de dólares é 25 milhões de dólares, e obviamente ele teria dinheiro assim para a vida inteira e depois mais para a vida inteira da filha dele também. E é lógico que ele pensava ali nas pessoas que ele precisava continuar sustentando com o dinheiro que ele receberia e etc, salários e acordos, contratos, que nem só de filme vivia o Paul, né, propagandas também. O fato dele não conseguir colocar um limite, seja pelas pressões financeiras, seja também pelos convites, e é até interessante que, assim, olhando a carreira dele, ele não teve muitos filmes expressivos fora da franquia, especificamente, sendo franco aqui, ele não teve, eu acho que aquele filme da Disney foi um filme bastante expressivo, talvez é um filme muito conhecido aqui no Brasil, inclusive, e eu acho que o Perseguição, porque os demais eles tiveram uma bilheteria muito baixa ou foram lançados direto em DVD. Então ele gostava de escolher projetos mais simples. Eu penso que desta forma o tempo de gravação, o tempo em que esses filmes eram rodados era menor. Isso acontece porque um filme de um orçamento mais limitado, ele também não pode ser produzido durante longos meses, né? Curto, quando o dinheiro está curto, os dias também são curtos. O tempo para fazer as filmagens é mais limitado. Então ele foi escolhendo esses filmes, projetos mais simplistas, enquanto ele estava faturando com essa franquia astronômica que estava lhe rendendo muito dinheiro e, claro, acordos financeiros muito positivos, até por conta também da visibilidade que a franquia estava continuamente trazendo a ele e traria até hoje se ele estivesse vivo aqui. A questão é que não foi fazendo um filme que ele perdeu a vida. Então, em tese, não foi a carreira cinematográfica que lhe tirou o direito de estar aqui. Foi um acidente de carro. Um acidente de carro mega estranho. Assim, depois que eu fui ver essas outras versões, confesso que eu fiquei meio assim, chocado, pra falar a verdade. Achei bizarro a fumaça ali. Eu não, sei lá. Mas eu acho que as pessoas que amavam o Paul sentiam que ele era autêntico, então o drama em torno da lealdade aos amigos, que apareceu muito nos filmes Velozes e Furiosos, representava bastante o tipo de pessoa que ele era na vida real, e isso era muito fiel a essas conexões emocionais, as paixões e o modo de ver a vida e de viver a vida. E esse é um tipo de energia que costuma atrair pessoas, é claro, além da sua boa aparência. Eu acho que as coisas simplesmente elas acontecem muito rápido. E talvez o Paul Walker ignorou a resposta, ou melhor, a pergunta óbvia: qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu não sei. Pode ser que em algum momento ele ficou confuso sobre a separação de carros entre Velozes e Furiosos, que era um filme de ficção e a vida real é diferente, onde dirigir um carro que estava, embora não fosse ele que estivesse dirigindo, mas ele estava ali dentro, um carro que estava demonstrando algum problema, aumente a velocidade, isso aí e tal. Eu não sei se dentro daquele ambiente isso podia ser alguma coisa cultural, mas é justo dizer que ele vivia cada dia como se fosse o último. E eu acho que a história dele, ela é um conto de advertência, de que ele temia tanto tempo que ele não estava conseguindo passar com a filha, então ele enxergava ali o cinema como um inimigo nesse sentido, de uma indústria que constantemente lhe separava da sua filha, mas ele não conseguiu visualizar que um possível risco poderia tirá-lo de forma definitiva da vida dela. Então, ele estava olhando muito para um lado, enquanto o outro, que está relacionado às coisas radicais que ele gostava de fazer, poderia lhe causar um prejuízo muito maior. E foi o que acabou acontecendo. Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com alguma coisa que está vindo, que pode vir de um lado, mas são surpreendidas por um ataque do outro lado. E o fato, é claro, dessas coincidências bizarras ali, daquela cena daquele filme Veículo, que é, nossa, aquela cena é horrível, perturbadora para quem for assistir o filme, for pego de surpresa ali, vai ficar horrorizado, quem conhecer a história. E eu acho também, outra coisa muito assim, interessante é que esse é o último filme, acabou.
foi repetindo muito essas palavras e acabou sendo mesmo o último filme dele, o Velozes e Furiosos. Impressionante, né? Estava gravando o Velozes e Furiosos, um filme no qual ele manda bem dirigindo e aí perde a vida em um acidente de carro. Então ele queria tanto que o último filme chegasse e o último filme chegou, de fato, chegou para deixá-lo pela metade e acabou em um nível tão extremo que ele não imaginava que poderia acabar. Então o que dá para se extrair desse caso é que precisamos estar atento a todos os lados, direita, esquerda, centro, norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste. Você precisa estar atento a tudo, a todos e a qualquer direção. Não se pode baixar a guarda nunca, com nenhum perigo, nem aquele que aparenta ser pior, nem aquele que aparenta ser mais leve, eu dou conta, porque pode ser que você não dê conta. Eu tenho certeza que o Paul foi vítima de um acidente que não passou pela sua cabeça. Talvez ele um dia pensasse, poxa, lá no fim da minha vida eu vou lamentar que não consegui passar tanto tempo com a minha filha porque eu estive gravando filmes. E possivelmente, em uma situação retórica, ele está lamentando pelo fato de ter entrado naquele carro naquele dia. Seja como for o que aconteceu, se foi de alguma forma irresponsabilidade do Roger ou não, ter entrado naquele carro selou o destino final de sua vida. E isso traz uma mensagem importante que nunca devemos tirar os olhos da estrada, e quando eu falo da estrada é num contexto todo. Você não sabe o que está vindo pela frente e às vezes aquilo que você mais subestima pode ser aquilo que vai te surpreender. Mas eu espero que você tenha curtido esse episódio. Mas se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Está disponível lá no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. O livro é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. O mais interessante é que esse livro ele é escrito em formato roteiro, então ele é muito dinâmico, não é uma leitura tradicional. Se você vê preso aqui, você vai falar, eu não consigo não virar a página. E você vai virar a página até a última e aí você vai conseguir dormir. Se prepara que as reviravoltas são monstruosas. O livro é autografado, se você quiser, com marcadores, pôsteres, ok? Você pode me seguir pelo Instagram, Salve Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, grupo de muitos lotes exclusivos, bastidores, coisas que só saem por lá. E também tem um canal de cortes, onde as análises desse canal são recortadas e também são postadas lá. A gente se vê no próximo caso. Não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Amber Heard. Quem é a ex-mulher de Johnny Depp? Há muitas coisas que precisam ser contextualizadas. A ex-melhor amiga, os ex-namorados, os problemas na indústria e um passado conturbado que saiu do oculto no tribunal. Como Amber Heard saiu de uma trajetória ascendente, repleta de capas de revistas, ensaios fotográficos para naufragar no maior escândalo de celebridades dos últimos anos. É o que você vai ver hoje, com revelações explosivas, detalhes extremos, de uma carreira repleta de problemas que nunca vieram à tona até agora.